registra aqui do Telesaúde, né? Mas é isso, acho que a gente então pode dar a início a essa atividade aqui que propõe justamente falar sobre como conduzir, né, o acolhimento, o atendimento, o cuidado, né, com a pessoa surda no território, como conduzir na atenção básica. Então, Desirê, ela é a facilitadora de hoje, eu vou estar acompanhando aqui também. Ela é fonoaudióloga, né, docente do Departamento de Fonoaudiologia da UFBA, e é coordenador do projeto para acolhimento, informação e suporte a famílias de crianças surdas, que é o PAIS, que é um projeto que depois também ela já falou um pouco sobre ele, né? Ela já fez uma web, inclusive, também, muito interessante, que vocês depois podem acompanhar, vou colocar o link aqui. Então é isso, Desirê, fica à vontade para trazer e compartilhar um pouco aqui, e também convido os profissionais que estão aqui conosco a participarem desse momento de forma bem proativa. É isso, bom dia a todos que estão aqui conosco também. Obrigada, Juliana. Obrigada por esse espaço. É uma alegria para mim poder participar desse momento em que a gente conversa sobre a pessoa surda, em que a gente tem espaço para conversar sobre a pessoa surda. Eu fico muito feliz em ver as participações das pessoas aqui, e eu queria combinar com vocês. Eu pensei a partir de situação hipotética, não sei quanto ela é hipotética, né? Eu inventei uma situação, mas eu acho que ela faz parte do dia a dia de todas as pessoas que trabalham na atenção básica. Mas, de toda forma, eu não trouxe alguma coisa que já tenha acontecido verdadeiramente. Então, eu fico muito feliz que a gente possa conversar sobre isso, e gostaria de convidar a todas as pessoas que estão participando aqui, se puderem abrir sua câmera, se quiserem participar, conversar, fazer perguntas, eu estou inteiramente à disposição. O que eu não tiver a resposta no momento, eu me comprometo em buscar, né, se eu não tiver a resposta. Mas, enfim, a ideia é a gente discutir um pouco a respeito disso que Juliana já vem introduzindo, que é a situação vivida pelas pessoas surdas dentro do serviço de saúde. E como a atenção básica é a porta de entrada para o serviço de saúde, esse é um momento em que a gente se preocupa muito em como que a pessoa surda é atendida. Eu começo conversando com vocês, antes de eu apresentar os casos hipotéticos, eu começo relatando para vocês uma situação que, então, essa aconteceu de verdade. Em 2013, eu tive a oportunidade, dentro da universidade, de desenvolver um projeto que é o PET, um programa de educação pelo trabalho, em que a gente faz um projeto para poder levar estudantes para os campos mais variados possíveis, e esse edital desse PET que eu concorri, ele era vinculado à rede de atenção à pessoa com deficiência. Então, como eu trabalho com pessoas surdas, como eu me interesso pela questão da pessoa surda, a gente foi para uma unidade de saúde, e a nossa pergunta era: tem surdo aqui? Né? Nós fomos para um bairro aqui na cidade de Salvador, e aí o que acontece é que a gente chega na unidade básica com a pergunta: tem surdo aqui? E na unidade nos disseram: não, não tem. E quando a gente foi para esse local, a gente já sabia que tinha. Então, nós achamos muito interessante essa primeira resposta: não, não tem surdo aqui. Então, a gente pediu, inclusive eu fico feliz com a participação de agente comunitário de saúde aqui, vocês são fundamentais para todo o trabalho. E aí, a gente, então, pediu que a gerência da unidade, numa reunião que tivesse com os agentes comunitários, né, com os médicos lá da unidade também, pudesse perguntar
se no território tinha surdos, e não tinha. A resposta que nos deram era que não tinha. Então, a gente começou a fazer uma busca ativa. Nós mesmos, com os estudantes, o que a gente fez? A gente colocou papel avisando, se você é surdo, nós queremos te conhecer, vá até a unidade de saúde. A gente colocou no ponto de ônibus do território, da região, a gente colocou dentro do próprio ônibus, e a gente foi espalhando, os alunos iam pela região, tinha uma associação de bairro, de moradores ali do bairro, tinha igreja, então a gente foi espalhando panfleto por todos os lugares, e apareceram pessoas surdas. Um dos casos que apareceu, a gente ficou bastante impressionado, porque era uma família composta de 4 pessoas, o marido, a esposa e 2 filhos. Marido e os 2 filhos frequentavam a unidade de saúde da região onde eles moravam, a esposa não. E a esposa era a pessoa surda. Ela não frequentava, e com a pergunta, bem, então, se você precisa, você vai para onde? Ela vai direto para o hospital que ela sabe que teria alguém que pudesse conversar com ela. Isso nos deixa muito preocupadas, né? Porque não necessariamente o problema de saúde da pessoa surda diz respeito a ir direto para uma unidade de alta complexidade, tampouco o problema de saúde da pessoa surda é só a questão da perda auditiva, só a questão da surdez. Então, a gente ouviu nessa ocasião, a gente ouviu de algumas pessoas dizendo, não, ele é surdo, ela é surda, então ele não vem para cá, ele vai direto para, por exemplo, citaram, para o CEPRED, né? Que é um local já reconhecido de referência em atenção para pessoa surda. Mas nesse local não cuida especificamente da saúde de uma forma geral. Vai cuidar da questão específica da audição. Então, é um lugar para a distribuição do aparelho auditivo, de reabilitação auditiva. Mas será que é só essa questão de saúde que a pessoa surda tem? Não, né? A gente precisa orientar com relação às questões de sexualidade, de planejamento familiar, de alimentação, qualidade de vida, a própria situação do envelhecimento, e assim diversas são as situações que podem dizer respeito à vida da pessoa surda, e que na unidade básica, né, na atenção básica, é fundamental que a pessoa surda tenha acesso. Então, a gente observa que, infelizmente, desde a recepção, desde a chegada na unidade, é necessário que se saiba como atender, como receber, a própria informação na sala de espera, e o atendimento que o médico ou o profissional da saúde vai dar para a pessoa surda. Então, é um pouco sobre isso. E que, por exemplo, no atendimento domiciliar, ou na busca que o agente comunitário de saúde vai fazer no território, é importante que tenha contato e que saiba conversar com a pessoa surda, né? Então, vamos ver se a gente consegue incentivar todos para buscarem mais informações a esse respeito. E isso é também de uma pergunta que eu já vi aqui sobre a questão da busca pelo curso de Libras, né? Então, eu vou compartilhar aqui os slides, e que nesses slides eu coloco, então, vamos ver se eu vou conseguir acertar aqui. Eu coloco os casos, que são casos hipotéticos. Opa, acho que não deu certo, Juliane. Deixa eu voltar aqui.
Deixa eu achar. Acho que tinha dado certo, é porque estava no último slide, me parece. Pode ser, pode ser. Deixa eu voltar Isso. aqui. Olha que legal, temos Isso. aqui também pessoal que eu estou vendo aqui do NASF, cirurgião dentista. Vamos entrando, pessoal, fiquem à vontade aqui para participar. Muito bem. Pronto, pode compartilhar, viu? Pronto. Acho que agora foi, né? Tá na tela Oi. cheia? Tá sim. Ótimo, tá bem. Então, o caso, olha, eu coloquei aqui uma situação hipotética, mas que atualmente a gente, no ano passado, no ano retrasado, a gente vivenciou uma situação que assolou, né, todo mundo, não foi uma questão específica com um grupo ou com outro, todo mundo foi acometido disso, mas vamos pensar na situação que as pessoas surdas viveram, né? E aí, como que eles tiveram informação? Se a gente parar para pensar do que aconteceu em 2020, informação foi fundamental para a gente poder lidar com a situação da pandemia e para a gente saber como se prevenir, como cuidar da própria saúde. Eu me lembro que eu buscava informação na internet, assistia a todos os jornais, assistia a muitas lives. Agora, qual é a situação das pessoas surdas se a live ou o jornal ou a notícia não está sinalizada? É claro que nem todos os surdos usam Libras, então a gente precisa de outras formas para poder se comunicar. Mas a gente tem um número bastante importante de pessoas surdas que se comunica através da Libras e vai buscar informação através disso. Então, uma situação que eu coloco é de uma pessoa surda que chega na unidade, deixa eu só tirar aqui, senão eu não vou conseguir ler aqui, pronto. Ela chega na unidade de saúde, mas ninguém o entende, né? Ele chega, então, sinalizando, chega conversando em língua de sinais, perguntando alguma coisa ou conversando, pode chegar bom dia ou boa tarde, né? Queixando a respeito de algum sintoma, de alguma questão que está acontecendo. Ninguém entende, ele também não consegue entender as pessoas, uma vez que também estão usando máscara, e isso é algo que pode complicar bastante uma comunicação mais efetiva entre a pessoa surda e as demais, né? E frente ao estado do paciente, nos últimos dias, ele é encaminhado para atendimento, faz um teste de COVID e que o resultado é negativo, né? Mas ele não consegue dizer há quanto tempo ele está com sintoma, ele chega reclamando, ele pode estar com febre ou alguma coisa assim, ou só tossindo, ou com sintomas gripais, alguma coisa assim. Alguns dias depois, o paciente volta para a unidade, já com falta de ar, febre, sendo encaminhado para um local de atendimento de COVID já mais específico. Então, o que a gente pode ficar pensando? Quando ele chegou com sintomas brandos, ele precisava de uma atenção mais específica para que ele pudesse ter um encaminhamento, pudesse ser orientado para o isolamento, para cuidar na transmissão dessa doença dentro de casa, para cuidar que ele não transmitisse isso para outros, né? Então, assim, o primeiro procedimento era conversar mais detalhadamente sobre os sintomas. Como que a unidade, ou que o médico, que o profissional de saúde vai poder conversar, né, com essa pessoa se não sabe Libras, por exemplo? O que a gente pode fazer? O que vocês imaginam que seja possível dentro de uma situação dessas? Alguém vivenciou uma situação dessas nesse período de pandemia, em ter sido procurado por uma pessoa surda e que tinha algum sintoma de Covid ou alguma coisa assim? Alguém teve alguma vivência? Como que a gente pode perguntar sobre isso? Verdade,
Eu aqui, enquanto profissional de saúde, sinceramente, eu não tenho noção de como que eu iria abordar um usuário desse, né, numa situação dessa, ainda diante de fatores dificultadores, como você trouxe, né, a questão da máscara, né, que geralmente a gente pode tentar fazer uma leitura, né, a expressão facial, é realmente uma situação, eu aqui fico me imaginando nessa, não saberia como lidar. Alguém aqui, né, já vivenciou alguma situação dessa, né, como o Desirê trouxe aqui, que poderia Tem dialogar, um né, ponto, trazer. tem um ponto que eu só quero complicar mais a situação. Nem toda pessoa surda vai conseguir ler e Pronto. escrever em português, tá? Então, essa talvez não seja uma boa alternativa. O que, que a gente pode fazer? Complicado. Alguém teve Alguém... alguma experiência dessas ou não? Então, eu tive uma, só que no meu caso, o paciente sabia ler e escrever. Então, eu escrevi para ele, aí ele me disse tudo através da escrita, entendeu? Eu não tive muita dificuldade por essa questão. Ótimo. Essa então fica dessa forma, assim, fica bem mais fácil, né? Infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas surdas que não conseguiram um nível de alfabetização adequado na língua portuguesa, então isso pode acontecer. Bem, alternativas para a gente, primeiro, o ideal, né, é que o profissional de saúde saiba Libras. Então, vocês vão ver que eu coloco aqui nos slides, no final, eu coloco o site do projeto que a Juliana apresentou, e lá no site do projeto a gente tem sugestões de cursos de Libras que são gratuitos, que estão disponíveis para as pessoas do Brasil todo, inclusive remotos, né? E que têm possibilidade de serem acessíveis, mas também tem outros tipos de curso, e eu entendo que também é uma das tarefas do próprio Estado, oferecer também curso de Libras, formação para os seus funcionários, né, para os servidores também, de forma a poderem atender melhor. Mas, enfim, se a gente não tem o intérprete, se a gente não sabe Libras, uma das possibilidades é a escrita, como a Jaziele, acho que foi a Jaziele que falou, né? Que ela teve, então, atender uma pessoa e que ela teve essa possibilidade. Outra alternativa, que não é eficiente, é, então, a gente buscar através de uma gestualidade, mas a gente precisa saber que essa não é uma alternativa que seja eficiente. Por quê? Não necessariamente eu vou conseguir entender a pessoa exatamente no que ela diz. Ah, tem coisas que eu posso pensar que são mais facilmente compreensíveis. Tosse, a pessoa vai fazer dessa forma, eu vou poder entender o que está querendo dizer. Agora, isso aqui é uma dificuldade para respirar, quando faz com bastante intensidade, né? Quando faz de uma forma que está puxando o ar com dificuldade e soltando, então isso já dá um indicativo de que alguma coisa pode estar acontecendo aí também, né? Então, quem sabe a gente pode ter imagens que possam facilitar e a pessoa pode ir indicando também, já que tem esse cuidado que a gente precisa ter com relação aos aerossóis, né? Então a gente precisa usar a máscara para poder prevenir o contágio. Então, são questões que a gente pode ir buscando de forma a poder conversar, mas a gente precisa dar uma atenção e buscar perguntar o máximo possível de questões para a pessoa surda poder explicar e a gente evitar que isso se propague cada vez mais ou que piore o quadro dele. Outra coisa também que eu acho que é importante é que atualmente a gente já tem diversas informações que estão traduzidas em Libras dentro da rede. Então, a gente já tem diversas informações que explicam. Esse é o sinal de Covid, né? Então, isso é
uma coisa importante, é o sinal de Covid, isso é o sinal de pandemia, então a gente já tem como buscar isso, ó, vou repetir o sinal, Covid, tá? Então, a gente já tem informações que estão traduzidas dentro da rede e que a gente pode ver, pode compartilhar dentro da própria unidade para que a pessoa saiba. Então, explicar os sintomas, né, da falta de ar, que é difícil, pode sentir cansaço, então explicar isso para a pessoa, observar o próprio movimento respiratório. Oi, Jaziele, você levantou a mão? Pode falar. É porque, assim, eu tenho uma dificuldade na questão de que nossos pacientes aqui na nossa região, eles mesmos não sabem Libras. Tipo, eu tenho uma noção de Libras, eu tenho uma noçãozinha. Mas os pacientes, eles não têm. Eles foram criados de uma forma de se expressar, entendeu? Não pelas linguagens de sinais. Entendi, Jaziele, que coisa boa saber que você sabe Libras, viu? Ó, parabéns para você, mesmo começando, sabendo Incrível. um pouquinho, isso já é bem interessante, isso é muito legal, que a gente tenha mais agentes comunitários de saúde que saibam Libras e que sejam fluentes em Libras, ó, que saibam, que dominem a Libras, isso é muito bom. E que a gente tenha médicos dentro da unidade, enfermeiros dentro da unidade também, que saiba Libras, isso é muito legal. Então, isso que você traz, Jaziele, é uma verdade. A gente tem bastante pessoas surdas que, infelizmente, não dominam Libras. Porém, mesmo que se você sabe Libras e ele não sabe, você pode ir utilizando o que você sabe, junto com a comunicação que ele tem, e vocês conseguem chegar em alguns pontos em que vocês possam compartilhar alguma informação, mesmo que ele use de mímica, né? Que é o que normalmente é uma linguagem que eles mesmos vão criando, pelo menos você aproxima um pouco mais disso que é visual e que facilita para a pessoa surda poder entender. Pelo menos já facilita. Juliana, você queria comentar alguma coisa? Isso que Jaziele traz, da pessoa surda não saber comunicar em Libras, e se isso é comum, e por que que isso acontece, né? Qual a situação que leva, se isso é um contexto familiar, acho que talvez seria importante a gente trazer, pode até tentar fugir um pouquinho aqui da proposta inicial do caso, mas para a gente poder entender enquanto profissional, existe um contexto por trás disso, muitas vezes, dessa pessoa não saber se comunicar com Libras? Uhum. Então, o que acontece? Se a gente fala português, é porque a gente escuta português, né? E aí a gente vai conversando com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso, a gente vai compreendendo as coisas que estão ao nosso redor e a gente vai se apropriando da língua e tudo mais. No caso da pessoa surda, ela não vai falar porque ela não escuta. E tem um ponto importante, nem sempre porque está usando o aparelho auditivo significa que está ouvindo tudo, que está conseguindo participar de todas as questões. Isso é bem importante, tá? Então, a gente precisa se certificar. Às vezes escuta, mas o que escuta não serve suficientemente para falar, porque depende de diversos fatores. Idade que colocou o aparelho auditivo, o nível de perda auditiva, a qualidade do aparelho auditivo, inclusive se foi trabalhada, e mesmo às vezes a pessoa tendo tido contato, tendo passado por terapia fonoaudiológica, às vezes não consegue alcançar a oralidade. Então, a pessoa vai adquirir a Libras, né? Vai saber falar Libras, também se tiver contato com a língua. Então, assim, se ela não tem contato, como é o caso, por exemplo, de pessoas que vivem numa situação de maior vulnerabilidade, que às vezes não têm contato com uma comunidade, por exemplo,
Aqui em Salvador, a gente tem a Associação de Surdos, que é o SESBA. Então, a pessoa pode ir até lá vai ter festa, lá tem outras pessoas com quem ele pode conversar, e só no contato a pessoa vai se apropriando da língua, vai sabendo como usar a língua. No caso, por exemplo, a gente já deve, inclusive, trabalhar desde pequeno com a criança, tendo contato com a Libras, mas nem sempre isso é uma realidade. Então, pode acontecer em virtude da falta de contato, ou, por exemplo, uma coisa que é bastante comum, né? Aparelho auditivo é muito legal, implante coclear é sim muito legal, é importante, pode ajudar, mas não significa que seja a cura para a perda auditiva e que isso vai transformar a pessoa numa pessoa falante. Então, às vezes a pessoa usa o implante coclear, mas não consegue desenvolver a oralidade. Não é que ela tenha outro problema, é que entre ouvir e falar, eu costumo dizer, tem um abismo, né? Porque precisa de um trabalho, a pessoa precisa entender o que significa o som, a pessoa precisa entender sobre a linguagem oral. Então, hoje a gente tem muitas crianças no serviço, por exemplo, que têm implante coclear, mas que elas, mesmo tendo implante coclear, elas não conseguiram desenvolver a oralidade. E aí, então, a gente oferece o contato com a Libras para elas, para que elas possam se comunicar com qualquer outra pessoa. E aí, a partir desse contato, elas desenvolvem rápido. Ainda tem muitos adultos que não tiveram contato com a Libras quando eram pequenos e que muitas vezes chegam para a gente com uma língua que é caseira, né? Uma forma de comunicação que desenvolveram em casa, que serve para algumas coisas simples, mas é óbvio que não serve para conversar sobre tudo, né? Então, seria o ideal que essa pessoa tivesse mais contato ainda com outras pessoas surdas para poder facilitar. Então, nesse caso, a gente conversa com o que a pessoa tem. A gente pode se utilizar de imagens para poder facilitar, dar pistas para a pessoa, oferecer referências para a pessoa, para que ela saiba do que a gente está tentando conversar com ela, e a gente vai tentando, então, buscar qual é o sinal que está usando para determinadas questões, e a gente vai se apropriando disso também para poder conversar com a pessoa. Não sei se puderam entender. Oi. Sobre essa linguagem própria dos pacientes, eu tenho um parente, é meu primo, a mãe acompanha ele para todos os lugares, porque ela entende tudo que ele quer expressar. Até no posto de saúde, consulta, essas coisas, ela vai com ele, entendeu? Aí, no caso, quando a gente quer perguntar alguma coisa, a gente pergunta para ela e ela entende o que o filho diz e aí passa para a gente essa informação. Então, Jaziele, isso é bem comum, viu? Uma coisa, né? O meu desejo, né? O que a gente gostaria é que a pessoa surda pudesse ir no médico sozinha, que não precisasse de outra pessoa junto como intérprete. Já pensou? Um homem adulto indo consultar, precisando da mãe, né? Essa relação de dependência é o que a gente não quer. Exato. Porém, isso ainda existe. A gente deseja que no futuro, cada vez mais as pessoas sejam independentes e que possam, sozinhas, poder fazer as coisas. Desde que a gente tenha uma sociedade que entenda que Libras é possível, que Libras é aceita, que Libras tem o mesmo valor que falar português, que está no mesmo lugar, que ela é tão importante quanto. Se a gente diminui o preconceito sobre a Libras, a gente consegue que todas as pessoas aceitem melhor, inclusive as famílias. Então, por exemplo, é possível que uma criança surda use o implante coclear e use Libras junto. Não tem problema nenhum. Inclusive, a minha experiência, vou dizer para vocês, eu já trabalho com pessoas surdas há mais de 30 anos, tá? Então, assim, a minha experiência mostra que se a criança surda, falando da criança, tem contato com Libras desde pequenininha, ela pode até aprender a falar muito mais rápido do que a criança surda que
é trabalhada exclusivamente com a oralidade. Então, assim, e a gente até pode diminuir o risco de que ela não consiga alcançar a oralidade e ela depois, então, tem um atraso de linguagem e lá para... O que acontece é que, às vezes, a pessoa com 15 anos de idade vai ter contato com a Libras. E o que as pessoas surdas nos dizem é: quando eu tive o contato com a Libras, eu nasci. Foi aí que a minha vida começou. Eu nasci porque as coisas começaram a acontecer, porque eu fui entender o mundo que estava ao meu redor quando eu tive contato com a Libras. Agora pensa, perdeu 15 anos de experiência, perdeu 15 anos de conhecimento de mundo. Isso é que a gente quer evitar, né? Então, a gente ainda tem pessoas adultas que estão na dependência de algum familiar em virtude de não ter tido contato com uma língua numa idade mais adequada, né? Então, a gente aproveita a família para respeitar isso que a pessoa tem, para poder trazer informação adequada, né? Ô, Desirê, estou aqui pensando, né, se no caso eu tivesse lá na unidade básica, né, usando um pouco disso que você trouxe aqui, tivesse acolhendo ou atendendo uma pessoa surda, né, se, por exemplo, numa situação que eu não sei Libras, né, e eu não, às vezes não consigo nem fazer essa leitura, né, como que eu poderia, se, por exemplo, a gente teve muito produção de cartazes, né, com sintomas, tosse e tudo, então se eu poderia, né, naquela situação, tentar remediar dessa forma, lógico que a gente tem um cenário que é das Libras, né, que é uma comunicação melhor, mas naquele momento, né, para atender aquele usuário, se eu poderia estar usando essas imagens desses cartazes para tentar dialogar com essa pessoa, se isso seria, né, ético, se não seria errado, né, até para a gente saber se eu poderia tentar conduzir naquele momento dessa forma. Isso, então. Não é o ideal, Não é o ideal. mas entre o que a gente deseja e o Isso, que é possível isso. fazer, certamente a gente pode utilizar de imagens. Então, por exemplo, para a situação do período de Covid, com o paciente hospitalizado, a gente não, eu não, né? Mas assim, houveram outros colegas fonoaudiólogos que criaram pranchas de comunicação. Essas pranchas de comunicação eu posso até compartilhar com vocês depois, Juliana, se você me cobrar, eu procuro para poder te mandar. Ótimo. Cobro sim, Então, já até tem, anotei tem aqui. um, tem um grupo do Rio Grande do Sul que criou pranchas de comunicação para conversar com qualquer paciente, inclusive paciente ouvinte, que estava internado e que não tinha possibilidade de Sim, de falar falar, por né? conta de algum equipamento para Intubação, respiração, intubação, falta de exatamente. ar. Então, o paciente intubado, normalmente ele está sedado, então ele não tem muito como acompanhar muita coisa. Porém, no momento de transição, em que ele já começa a ter algum contato com o médico e tudo mais, o que pode acontecer é a utilização dessas pranchas de comunicação para que possa facilitar. Então, assim, não é o ideal, tá? Mas numa situação emergencial, você pode utilizar da imagem? Pode. Você pode se utilizar de um cartaz que está colocado ali? Pode. Agora, quanto mais a gente apresentar, digamos, tá? Então, na unidade, na sala de espera, tem a televisão passando informação de saúde, sobre pressão alta, né, um controle de pressão arterial, sobre diabetes, sobre tabagismo, sobre planejamento familiar. O tempo todo em que tem essa informação, se fica colocando a informação com uma janela de Libras também, as pessoas vão tendo contato com isso, vão se acostumando, e a própria pessoa surda vai se atentando para isso, e mesmo essa que usa de uma língua que é caseira, que ela, de uma forma de comunicação que teve o hábito de desenvolver dentro de casa, ela pode ir entendendo, ela pode ir se aproximando, e ela pode ir
buscando utilizar de coisas que ela vai vendo dentro dessa comunicação, do que ela vê de informação também na Libras. Então, como uma forma emergencial para resolver uma situação que está próxima, é possível que você utilize de desenhos, inclusive essas pranchas, elas podem auxiliar numa forma de comunicação alternativa naquela ausência de uma outra comunicação mais efetiva, né? Então, porque como o Jaziele falou, a gente infelizmente tem pessoas adultas, surdas, que não sabem Libras, que não tiveram contato com a Libras e acabam se comunicando com uma linguagem caseira também. Eu já queria aproveitar isso que foi colocado para a gente poder já discutir sobre outra coisa, que é importante. Primeiro, todo mundo já deve ter ouvido falar que a gente não fala surdo-mudo, né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente levar também já para o conhecimento dentro das unidades de saúde. Então, a pessoa é surda, a gente não fala surdo-mudo, por exemplo, porque a gente está se referindo a uma outra coisa. Libras é uma língua, não é linguagem, é uma língua que ela tem tanto valor, ela tem a mesma equivalência do que tem a língua portuguesa, ela não é uma cópia da oralidade, é uma língua que surge dentro da própria comunidade surda, tanto que, como a gente vem conversando, tem pessoas surdas que, pela necessidade de conversar, e já que não tiveram contato com outras pessoas usuárias da Libras, elas acabam desenvolvendo uma forma de comunicação que é também visual e gestual, né? Então, é para a gente poder entender que o peso é importante dessa sinalização para a pessoa surda, né? De formas que ele usa para se comunicar. Certo? Ficou claro, Juliana, assim, pela colocação que você fez antes? Sim, sim, sim. Ótimo. Eu estava aqui olhando, aproveitando para passar a informação, que quando você falou quando a pessoa surda, que geralmente ela vai para outro nível de atenção à saúde, né? Geralmente a emergência, ou um hospital, uma UPA, né? E que necessariamente o cuidado não se refere a esse nível de complexidade, e você citou o CEPRED, né? Que o CEPRED atua, né, com pessoas com deficiência, e aqui a gente tem, só para passar, aproveitar e passar para o pessoal, que a gente tem o TeleCEPRED aqui, né, que os profissionais de saúde podem utilizar dos demais níveis de atenção, inclusive para solicitar, né, prótese, órteses, né, então vocês podem utilizar esse serviço através da plataforma do Telesaúde Bahia, tá bom? Eu coloquei o link aqui para vocês. Desculpa só interromper, mas porque eu não queria perder a oportunidade. Tá bom, Desi? Nisso que você falou, eu queria dizer outra coisa. Existe um serviço aqui em Salvador, que é a Silba, que é um centro de interpretação de Libras do estado da Bahia, em que, se você faz uma marcação com antecedência, você solicita a participação de um intérprete com antecedência, você pode ter a mediação de um atendimento através do intérprete, que, inclusive, se eu não estou equivocada, eles podem fazer através de um atendimento remoto, né? Mas você precisa marcar a hora. Então, se você sabe que vai ter um surdo fazendo uma consulta, alguma coisa assim, você pode solicitar a participação do intérprete através da Silva, que é a Central de Interpretação de Libras do Estado da Bahia, tá? Então, tem o telefone deles, eu não tenho aqui agora, nesse momento, mas eu posso também depois disponibilizar para vocês. Eu vi aqui, enquanto você estava falando, Juliana, algumas questões. Aqui a Ana Assunção falou que existe uma secretaria dentro da Prefeitura de Salvador que disponibiliza curso básico de Libras para os servidores municipais. Isso. Exatamente, tem. Inclusive, tanto o município quanto o Estado deveriam ter intérpretes dentro do seu quadro de servidores,
para que em todas, ou o máximo possível, né? O meu desejo é que em todas as instituições públicas tivesse um intérprete de Libras, mas se a gente não tem essa possibilidade, que a gente tenha o máximo possível. Então, deveria ter intérprete de Libras também, disponíveis para as pessoas surdas, mas que deveria ter também cursos de Libras acessíveis para todos os servidores, em nível municipal e em nível estadual também. Eu sei que tem no município, eu já vi, inclusive conheço algumas ações do município que são importantes, tá? Aqui, Josiele também coloca outra questão que eu acho interessante, se nas escolas também trabalham. Então, atenção PSE, né? É muito importante que a gente possa ter uma vinculação também com as escolas. Infelizmente, as escolas não ensinam Libras, mas a gente tem dentro das escolas do município e também algumas escolas do estado, na verdade, eu não sei como é que está a situação de intérpretes nas escolas do estado. Do município, eu sei que eu tenho um pouco mais de contato pela minha preocupação com as crianças pequenas, então eu sei que a gente tem que as escolas onde tem crianças surdas têm intérpretes de Libras, e que pelo simples fato de ter um intérprete de Libras dentro da escola, circulando dentro da escola, já facilita para que todas as outras crianças tenham um contato, já vão dessensibilizando também para a questão do coleguinha que é surdo, e aí é muito interessante porque as crianças já vão aprendendo. Eu já tive diversos alunos que, por exemplo, o que aconteceu é que eles aprendem... Oi? Alguém está falando? Acho que o áudio está aberto, vou fechar aqui. Alguém tá. deseja falar aqui? Eu não. Não, tá bom. Tá. Vai no meu então, Pode seguir, Desirê. Então, o que acontece é que elas disseram, as pessoas diziam assim, eu tive uma colega no colégio que era surda, então, para poder ajudá-la, eu acabei aprendendo Libras também. Isso acontece bastante. Então, nas escolas, era muito importante que trabalhassem com a língua de sinais, viu? Para as crianças surdas. Vendo aqui as questões. Eu estou vendo aqui no chat, bem, eu acho que é isso, acho que esgotamos aqui a questão do chat. Uma questão, o outro caso, então, que eu já vou... Oi, Rosiane, você quer falar? Pode falar. No comentário de vocês aí, eu gostei da colocação que os estados e municípios deveriam contar com intérprete para a gente, nem só para a gente, como para os portadores dessas deficiências, que é ser surdo e mudo. Eu, na área em que eu atuo, tive acesso a 2 pessoas que, inclusive, são mudas e surdas ao mesmo tempo, têm as 2 deficiências juntas. E eu tinha dificuldade de entender o que ele estava querendo me passar. Às vezes, eles entendiam mais o que eu estava falando com eles pelo gesto da minha boca do que eu entender o que ele estava querendo transmitir para mim. Aí é como Jaziele falou anteriormente, eu tinha que perguntar para a mãe dele o que era que ele estava querendo me passar, e aí a mãe me traduzia. Então, se os estados e municípios disponibilizassem de profissionais de Libra para ensinar para os profissionais de saúde, para as pessoas portadoras dessas deficiências, seria uma maravilha. Seria não, será. É verdade, Obrigada. Rosiane. Rosiane, você fala uma coisa que é bem, bem importante, né? Então, assim, sobre a possibilidade de o agente comunitário ter uma formação em Libras. Quanto mais a gente tiver agentes comunitários que saibam Libras, melhor. Porque tem uma outra coisa também, que é a própria notificação da pessoa surda, né? Então, a gente ainda tem uma subnotificação sobre a pessoa com perda auditiva, né? Então, a gente tem um número de pessoas surdas aqui na cidade de Salvador, no estado da Bahia, no país Brasil, que é muito grande. Então, a gente ainda tem uma subnotificação.
Então, precisa, sim, que as pessoas que trabalham com isso entendam dessa situação para poder notificar, né? E o fato de não falarem não significa necessariamente que a pessoa não tenha possibilidade ou que seja, por exemplo, considerado como mudo, né? Por exemplo. Mas, de toda forma, é importante que a gente busque essa comunicação. Quando você conversar com essa pessoa, né? Então, você pode falar com ela voltada bem para frente dela. No caso agora que a gente tem que cuidar por conta da Covid. Então, usar o Face Shield, quem sabe, já ajuda, né? Eu não sei como é que ficaria aí a disponibilização disso para as pessoas, mas o uso do Face Shield já oferece uma barreira, embora agora a gente já tenha começado a diminuir essas medidas, né? Então, as pessoas já estão começando a tirar a máscara também, mas para que possa, então, ter contato e poder fazer uma comunicação mais visual, que a pessoa possa olhar para você quando você está falando. Não precisa falar assim. Isso até dificulta, viu? Você pode falar normal com a pessoa. Verdade, Desirê, assim, isso é um ponto importante, porque às vezes a gente vai tentar ressaltar os sinais de uma forma, né? E às vezes fica até constrangedor. Importante essa observação. Outra Vamos coisa lá. que acontece é a gente falar mais alto. Não Isso. precisa falar mais alto, não. Tem gente que grita. Não precisa fazer isso. Porque pelo movimento da boca, né, pela leitura labial, leitura labial ajuda, viu? Mas não é todo mundo que consegue ler lábios, não. Porque é uma coisa bem difícil. Então, não dá para pensar, ele vai sentar aqui na minha frente e eu vou conseguir ler os lábios, ele vai conseguir ler meus lábios, eu vou conseguir conversar. Não necessariamente, porque leitura labial é também uma coisa bem difícil para a pessoa surda. Então, a gente precisa usar de todos os recursos, um pouco da leitura labial, outro pouco de escrita, outro pouco de imagens, utilizar, então, no caso das pessoas que já são adultas e que não tiveram contato com Libras, utilizar de familiares, utilizar de um intérprete de Libras através da Silba, ou de um outro intérprete que é disponibilizado, né? Para que a gente possa ter uma eficiência, o máximo possível de eficiência na questão de comunicação com a pessoa surda. Eu quero te... Acho que tem mais alguém querendo falar aqui também. Pode falar, pessoal. Pode falar. Sobre o PSE na escola, seria um momento para a gente apresentar Libras na escola? Então, é bom, porque, por exemplo, para poder falar sobre Libras e para poder ensinar Libras, precisa de alguém que seja habilitado para isso, né? Eu, por exemplo, Desirê, eu sou fonoaudióloga bilíngue, tá? Eu sei Libras, sei conversar em Libras, mas eu não sou habilitada a ensinar Libras. Então, mas é importante no momento em que o PSE tem o contato com a escola, que vai falar com as pessoas dentro da escola, é importante falar sobre isso. Você tem algum aluno que seja surdo? Ele usa Libras? O que vocês estão utilizando? Esse menino, essa criança que está na escola, ele é atendido na unidade de saúde, porque através desses contatos é mais fácil a gente poder colaborar com a criança, colaborar com o professor, colaborar com a gestão da escola, se a gente consegue levar essas informações para a escola. Então, o PSE tem um papel muito importante de levar essa informação e está levando a situação do uso de Libras dentro da escola também, né? Nem toda pessoa, nem toda escola sabe, ou já ouvi, por exemplo, professores dizer, não, ele não sabe Libras. Como você sabe que ele não sabe Libras? Né? Ou o que você está... ele usa aparelho auditivo, ele não precisa. Será? Né?
engana muito, porque às vezes a gente vê a pessoa surda com aparelho auditivo, mas ele não está conseguindo compreender. Aí a gente pergunta para a pessoa surda, você está me entendendo? E ele balança a cabeça assim, e muitas vezes ele não está entendendo, mas ele às vezes tem vergonha de dizer que não está entendendo. Ele às vezes sabe que precisa se comunicar com a pessoa que é ouvinte, e ele tem vergonha de dizer que não está compreendendo, né? Então, acaba, como a gente diz, a gente faz de conta que está conversando com a pessoa surda e a pessoa surda faz de conta que está nos entendendo. Isso é bem comum de acontecer, né? Ô, Desirê, Então, tem uma pergunta. oi. Desculpa, achei que você já tinha Sim. terminado. Não, pode falar, pode falar. Teve uma pergunta aqui de Juliana que eu achei interessante, né? Mas vamos ver qual que é a sua percepção frente a isso. Ela traz aqui, ó, hoje com a tecnologia, imagino que não seja o ideal, porque acho que talvez cause um distanciamento em relação ao paciente. Mas a professora sugere utilização dos aplicativos para celular tradutores de Libras? Qual a sua opinião sobre isso? Interessante, não tinha pensado nessa perspectiva. Então, essa pergunta é ótima. A gente tem diversos aplicativos, por exemplo, vamos ver se eu vou lembrar do nome de algum deles agora. Tem o ProDef, é um aplicativo, o HandTalk é outro aplicativo. O que acontece? Vocês já tentaram fazer uma tradução no Google? Como é que fica? A tradução fica toda quebrada. Porque o Google, o aplicativo, o HandTalk ou o ProDef, por melhor que eles sejam, eles vão traduzir palavras, eles não traduzem a fala inteira. Então, por exemplo, eu já fiz esse teste no ProDef, tá? No HandTalk também. Se a gente diz, por exemplo, cortar, tá? O aplicativo vai utilizar o sinal de cortar assim. Só que depende do que corta, gente. Se eu vou cortar cabelo, eu vou cortar o cabelo assim. Se eu corto a mão, eu corto assim. Se eu corto uma cebola, eu vou cortar assim. Depende do que eu corto. Então, o aplicativo eu posso utilizar para uma necessidade de alguma palavra, alguma coisa, mas ele não vai diminuir esse distanciamento, porque ele não dá a linguagem inteira, ele não dá tudo que eu quero falar. E, inclusive, tem o seguinte, muitas vezes o próprio aplicativo, ao invés de usar o sinal, ele usa a datilologia. E para fazer a datilologia, que é fazer o A, B, C, né? Isso aqui é utilizado para fazer algum nome, por exemplo, o meu nome, Desirê, tá? Agora, para poder dizer, tá sentindo o quê? Né? Eu tenho um sinal, eu não vou perguntar isso usando a datilologia. Então, nem sempre os aplicativos, eles facilitam ou eles realmente aproximam. É uma ajuda? É também. Lembra que a gente estava falando? Se eu não tenho intérprete, se eu não sei Libras, eu vou usar o quê? A comunicação que a pessoa tem, eu posso usar da escrita, se a pessoa souber, eu posso usar de imagens em cartazes, eu posso usar também de algum aplicativo para me ajudar. Não é a solução, porém, é algo que pode facilitar ou aproximar também. Na escola, ele vai funcionar muito menos, em virtude dessa dinamicidade da linguagem, do que propriamente numa situação de um aperto, de uma comunicação mais restrita, né? Assim, muito mais rápida, tá? Respondi, Juliana? Respondeu, ótimo. Nem sabia dessa possibilidade aí. Isso, tem o HandTalk, tem o ProDef. Eu vou escrever aqui o nome do outro aplicativo que tem aqui. Ah, pronto. Vamos seguir agora para outro caso, que eu acho que você trouxe aqui a questão de saúde mental, né, que está bem em alta, em alta não, né, assim, está sendo comum os profissionais serem relatados que a população tem apresentado vários transtornos depressivos, de ansiedade, e numa situação da pessoa surda, né, então vamos deixar você seguir com o caso 2 aqui para a gente discutir. Eu trouxe esse caso justamente para a gente poder pensar na situação do isolamento linguístico.
vamos pensar o quanto isso pode ser sofrido para a pessoa não ter com quem conversar, ou não ser respeitada na sua forma de ser, ou as pessoas olharem com um olhar de menos-valia para essa pessoa, só porque ela, teoricamente, não escuta. Apesar de que a audição, né? Então, a pessoa não escuta, pode ser visto como uma deficiência, isso não traz nenhum outro tipo de problema, nenhum outro tipo de agravo para essa pessoa. Ela vai ser inteligente, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ser médica, ela pode ser advogada, ela pode ser fonoaudióloga, ela pode ser enfermeira, nutricionista, ela pode ser o que ela quiser, né? Então, assim, isso é importante para a gente saber que uma perda auditiva, ela não é incapacitante, ela não vai trazer outro problema para a pessoa. Pode acontecer da pessoa ter outro problema junto com a perda auditiva? Pode, tá? Agora, não necessariamente todas as pessoas que têm perda auditiva têm outros tipos de problema. O que causa maior problemática na vida dessa pessoa é justamente a visão que a sociedade tem sobre ela, né? Então, aqui nesse caso que eu trouxe, é o caso de uma mulher com 29 anos, ela é casada, tem 4 filhos, um de 8, de 9, de 12, de 14, sendo que 2 desses filhos são surdos. Ela recebe a visita do agente comunitário de saúde, que não conhecia essa mulher dentro do seu território e que não tinha nenhuma outra pessoa ouvinte, acaba não se comunicando. Isso já vai dar mais ou menos dentro do que a gente já conversou sobre possibilidades e o interesse, o movimento. Isso é muito importante para a pessoa. Se alguém já teve essa experiência, vai poder entender o que eu estou falando. Quando a gente vai no supermercado, que a gente encontra no caixa uma pessoa surda empacotando e que a gente conversa com eles em libras, nossa, eles ficam super felizes pelo simples movimento que a gente tem de conversar com eles e de entendê-los. Então, é importante que a gente se disponibilize, mesmo que não tenha um ouvinte para conversar com essa mulher, que a gente busque conversar, que a gente busque interagir com essa pessoa para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta que o outro tem interesse nela também, né? Então, eu quis também aqui pontuar que desses 4 filhos, e todos estão em idade escolar, os filhos que são surdos estavam em casa, os filhos ouvintes estavam na escola. Por quê? Né? A escola tem que acolher as crianças que são surdas também e tem que estar pronta para recebê-los. E a criança, independente das questões de perda auditiva, é obrigação dos pais levarem as crianças para a escola e mesmo na situação de pandemia, as crianças precisam estudar e elas tiveram acompanhamento durante esse período também remoto, e os pais precisam ter noção e precisam ter consciência de que devem solicitar, devem exigir do Estado o acesso dos seus filhos surdos à educação, para que a gente tenha um futuro em que as pessoas surdas tenham uma outra realidade e que eles possam exercitar a cidadania de forma adequada também, né? Então, assim, com relação à questão de saúde mental, não necessariamente a gente precisa encaminhar, às vezes o que a pessoa precisa é mais de atenção, né, do que propriamente algum tratamento específico. Agora, se ela precisa de um tratamento específico em função da questão de saúde mental, que neste local se entenda que, assim como qualquer outra pessoa pode ter um problema de saúde mental, então a pessoa surda também pode ter, e que isso sim pode ser exacerbado se a pessoa sofre com o isolamento linguístico
e que isso é importante que a gente dê atenção, né? O isolamento linguístico, ele é muito sofrido, a pessoa não ter com quem conversar, ou a pessoa ser vista como uma pessoa incapaz, né? Então, é muito doloroso, e a gente precisa ter sensibilidade para isso, compreender essas questões e ter uma escuta atenta. O que significa ter uma escuta atenta? De preferência, convocar profissionais que saibam Libras, que possam conversar com essa pessoa e ter o interesse de manter o contato. Então, assim, fazer visitas com mais frequência, acompanhar o que está acontecendo, verificar do que precisa, se essa mulher não está passando por algum tipo de sofrimento adicional dentro do próprio casamento. Eu atendi uma pessoa adulta, gente, vocês me perdoem, porque eu sei que eu converso bastante, mas aqui eu me lembrei de uma situação em que eu atendi uma pessoa adulta que ela procurou, o marido batia nela pelo simples fato de ela não ser de ele não compreendê-la porque ela era surda. Isso não pode acontecer. Então a gente precisa ficar atento e poder propiciar uma escuta para essa mulher, de forma que ela não sofra esse tipo de violência só pelo fato de que ela não escuta, de que ela é surda. Ela tem condições plenas de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de trabalhar, de fazer tudo, desde que a gente possa oferecer formas de ela ser compreendida. E a unidade de saúde ao qual ela faz parte precisa estar atenta a essas necessidades também, né? Desirê, só uma questão aqui que eu acho que é importante a gente reforçar, que você disse aqui, no caso, esse caso, né? Então, vamos supor que um agente comunitário ou outro membro da equipe da saúde, vai, né, fazer a visita no domicílio e ver esse contexto aí, né, que tem a mãe que é surda e os 2 filhos que são surdos não estão frequentando a escola. Como que esse profissional, ele tem algum apoio, onde ele vai buscar ajuda? Porque, assim, provavelmente é uma percepção da mãe ou da família, estou supondo aqui, de que essas crianças são incapazes, pelo fato de elas serem surdas, de terem uma vida normal, né? Então, essa família vai precisar de passar por um processo de sensibilização para essas crianças começarem a frequentar os diversos espaços que ela pode frequentar. Então, esse Exatamente. profissional de saúde, essa equipe de saúde, ela pode buscar apoio onde, né, se ela precisar, se ela se vê diante de uma situação dessa, do qual ela não está preparada para lidar. Acho que esse é um ponto importante que a gente pode tentar trazer aqui para o pessoal. Então, a primeira coisa, né? Se houver, por exemplo, alguma situação em que alguém precise de um apoio de imediato, alguma ajuda, a gente pode, através do projeto que eu tenho apresentado aqui, a gente pode ajudar. É óbvio que eu sou uma só, não dou conta de atender a todas as demandas, mas dentro do possível, sim, a gente pode auxiliar individualmente os profissionais nas necessidades específicas que têm. Então, primeira coisa precisa ser notificada a escola, precisa ser notificada o município da existência dessa criança e que essa criança precisa ir para a escola, né? Então, precisa ser avisado, precisa orientar a família, a mãe, mesmo sendo surda, precisa ter informação de que ela deve levar seus filhos para a escola. Então, buscam fazer uma visita num outro momento em que o pai também esteja presente, para poder orientar nesse sentido, poder esclarecer sobre a perda auditiva e de que os filhos precisam frequentar a escola, né? Então, é necessário fazer esse esclarecimento, estar atento a isso para poder conduzir as crianças para a escola mais próxima. E manter contato com a escola para que a escola possa trazer essas crianças e aproximar essas crianças da escola para que elas tenham essa convivência e o processo de educação mesmo, porque a gente vai para a escola para aprender, né? Então, isso é um primeiro ponto. Deve ser notificado, deve-se buscar as instâncias adequadas para poder levar essa criança para toda
a escola e participar de todas essas atividades, né? E aí, então, buscar meios de também facilitar o contato dessas crianças com outras crianças. Então, tanto buscar o atendimento médico necessário para o encaminhamento dessas crianças, então, buscar verificar a audiometria, verificar o uso de aparelho auditivo, e também um processo de orientação para a família, porque a gente tem formas de a gente orientar a família para que a família possa saber como conversar com o seu filho e do que é direito e de formas que ele tem de poder ter acesso à informação. Eu vou colocar aqui para vocês o site do nosso projeto, porque através do projeto a família também pode ser orientada e ter esclarecimentos a respeito de perda auditiva também, tá? E aí a gente já auxilia nesse processo de ida até o CEPRED ou do Irmã Dulce, para poder ter esclarecimentos e ter acesso ao processo de reabilitação ou de escolarização e assim por diante. Né? Respondi a questão, Juliana? Adeilda, tudo bem, Desirê? Oi, Adeilda, tudo bem? Estava tudo em outra certo. atividade e estou chegando aqui agora. Certo. Que bom que a gente está conseguindo realizar todo o nosso planejamento, né? Concretizando aí essa parceria. Juliana, ela saiu aqui, mas ela já deve estar chegando. Ela deu uma saidinha. Aqui tem alguém, deixa eu só ver quem é que está comentando, Jaziele, né? Jaziele está falando do papel das igrejas no sentido de ensinar Libras também. De fato, tem um papel bem importante, ajuda bastante, né? Agora, alguém aqui chegou a comentar também que já procurou curso de Libras, né, no município, então, eu acho que onde a gente conseguir ter o contato com a Libras é importante para que a gente possa fornecer informações mais adequadas para as pessoas surdas, né? Eu coloquei aqui no chat o site do PAIS, porque ali vocês têm o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone também. Aí é mais fácil de ter acesso a todas essas formas de informação e de contato, porque, inclusive, pode ser passado para as famílias e a gente pode conversar e pode ajudar as famílias a entenderem de seus direitos e o que procurar, onde procurar, qual é a escola mais perto que vai ter intérprete, ou como que a gente pode, essa pessoa ter acesso até a Silva e assim por diante, né, para ter o contato com o intérprete de Libras também. Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei qual é o nosso tempo também. O Desirê, é a Deilda. Quando você estava falando, né, de aproximar a família, né, de estar junto, de estar ali apoiando. Aí eu lembro que família também tem esse sentido, esse significado abrangente, não é? Não precisa necessariamente ser o pai, ser a mãe, mas as pessoas próximas, né, que possa, às vezes, um vizinho, né, pode estar colaborando, ajudando um amigo, né, de uma família que não tenha esse conhecimento, porque a gente sabe que não temos cobertura da estratégia de saúde da família 100%, né? Sim, então, em vários municípios. Então, principalmente nos centros maiores. Então, acredito que nessa área que não tem cobertura, alguém, né, tem esse olhar, né, abrangente e de estar apoiando essas pessoas. Não é isso? Você concorda? Exato. Você falou muito bem, né? A gente não tem uma ampla cobertura em estratégia de saúde da família, e você também fala de uma forma muito acertada, no sentido de que família não é só pai e mãe, né? Então, família é qualquer pessoa que possa
auxiliar, de que possa entender, às vezes um vizinho vê a situação vivida por uma família e pode auxiliar nesse sentido, né? Então, desde o fato da gente desmistificar o que significa ser surdo, já é uma grande colaboração, já é um ponto bastante importante que vai auxiliar também no entendimento e na forma dessa pessoa ser vista dentro da comunidade e na forma com que essa pessoa pode saber do que ela pode procurar, de qual lugar ela pode procurar, de onde ir, caso ela precise de algum tipo de assistência, né? Então, isso já é bastante relevante nesse sentido também. Né? Nós temos mais alguma pergunta aqui ou não? Acho que não, né? Não. Não. Acho que é isso mesmo, né? Aqui, então, esse caso aqui a gente já encerrou, né? Sim, Também. sim. Que é para a gente poder discutir um pouco dessa questão, dessa forma de comunicação, e que os agentes comunitários, eu particularmente, sou muito fã do agente comunitário de saúde, acho que eles têm um papel fundamental na promoção de saúde das pessoas e no conhecimento sobre essas pessoas dentro do território, né? Então, acho que são bem importantes. Acho que, assim, ao longo da exposição aqui, você trouxe várias possibilidades que a gente pode tentar para fazer uma comunicação, né? Tentar fazer uma comunicação mais assertiva. Mas, de fato, o ideal, né, Desirê, é que se nós, profissionais da saúde, pudéssemos mesmo saber a Libra, a comunicação das Libras, né? Da Libras, exatamente. É fundamental, e quanto mais Isso. profissionais a gente tiver de saúde que saibam Libras, melhor. Então, inclusive, assim, por exemplo, que a gente tem queixa de muitos pacientes surdos, é de que o médico vai escrever, mas com a letra de médico. Também não resolve, porque com a letra de médico não consegue entender. Então, use o celular, né? Use a escrita ali no WhatsApp, nem que seja, num bloco de notas, alguma coisa assim para poder facilitar o contato dessa pessoa com a mensagem que tá passando, às vezes até de forma mais efetiva do que com a escrita mesmo, porque a escrita ela pode, às vezes, confundir e atrapalhar se ela não está bem clara, né? Pronto, eu assim, a gente está aqui, né, nessa parceria aqui com Desirê, né, que faz parte, que atua lá na UFBA, e a gente quer dar visibilidade a essa temática, né, trazer outros momentos como esse para a gente discutir, né, o atendimento à pessoa surda, né, e a gente gostaria de contar com vocês que participaram aqui hoje, né, que vocês levem essa informação para os demais, né, que vocês possam divulgar esse trabalho aí, tanto do PAS, nesses cursos, levar essa sensibilização para os diferentes espaços, né, então, como Desirê, no primeiro momento, quando que a gente se reuniu, que ela trouxe, né, que a pessoa surda, ela pode ser qualquer pessoa, né, que ela pode ter uma profissão, que ela pode ser uma pessoa independente, mas existem diversas barreiras que essa pessoa ela tem que vencer, né, e nós, enquanto profissionais de saúde, a gente pode contribuir muito com isso, né, mostrar essas possibilidades, e a gente está aqui, né, nós aqui do Telesaúde, juntamente com o Projeto Paz, aí, através da pessoa de Desirê, tentando sensibilizar, né, os profissionais, e aqui como também outra pessoa trouxe, colocou, né, os gestores, né, sobre essa importância. A gente percebe, assim, que a gente esperava, vamos dizer, é importante que vocês estão aqui, mas é importante, a gente quer alcançar mais profissionais, né, e às vezes essa comunicação, a nossa divulgação sobre as nossas estratégias, elas não chegam aos profissionais, né, às vezes o próprio gestor também não compartilha, a gente sabe disso, né, porque ele não quer que o profissional deixe de prestar assistência para participar dos momentos de qualificação, de educação permanente, de educação continuada. Então, a gente quer contar com vocês, né, que estão aqui, que estiveram aqui conosco hoje, que vocês também abracem junto conosco aqui do Telesaúde
essas atividades e provavelmente em breve nós teremos outras, né, Desirê? Agora para o mês de maio está previsto aí um boletim que Desirê, junto com a equipe dela, está montando. Em breve teremos também um quiz que nós estaremos lançando aí no canal do Instagram do Telesaúde Bahia, sempre nessa perspectiva mesmo de trazer à tona essa pauta, né? Não deixar que ela seja esquecida. Exato, e assim como você falou, né? Quem está aqui tem o compromisso e a responsabilidade como multiplicador. Então, Isso. quanto mais pessoas souberem a respeito da perda auditiva, quanto mais pessoas puderem falar a respeito disso, levar essa informação para os seus diferentes campos de ação, dentro de casa mesmo, conversar com outras pessoas, essa informação vai ajudar para que as pessoas, de uma forma geral, para que a nossa sociedade, de uma forma geral, veja a pessoa surda também de uma forma mais naturalizada, né? Sem patologizar, sem transformar em algo doente ou impossível de conviver dentro da sociedade só porque a pessoa é surda. Então, que a gente fale bastante, que a gente entenda e que a gente também fale em Libras, né? Que a gente conheça Libras e que a gente possa compartilhar essa informação. E assim, como meu propósito de trabalho, como meu propósito de vida, né? Divulgar sobre a questão da pessoa surda e estar à disposição de todos que queiram saber mais, que queiram conversar mais a respeito da pessoa surda, porque quanto mais pessoas souberem, mais fácil será a vida da pessoa surda e menos, por incrível que pareça, né? Então, assim, menos ônus será para o próprio Estado. Então, a gente vai poder facilitar também para as pessoas e dar outro lugar de autonomia e de cidadania. Então, isso é muito importante, que todos tenham espaço e usufruam do seu direito. Né? Estou aqui à disposição e fico muito feliz cada vez que a gente tem oportunidade de falar sobre isso. Que vocês tenham aproveitado. Tomara que tenha sido positivo para todos vocês. Eu estou muito feliz de, aqui na sala, Desirê, a gente tem também pessoas que utilizam ofertas de telesaúde, a exemplo da teleconsultoria, então solicitante aqui na sala, então fiquei bem feliz de ver, e agradecer a você, né, por tantos ensinamentos, e cá fiquei pensando, se a gente tivesse muitos e muitos profissionais que abraçassem essas causas, e aí a gente teria realmente a definição de saúde, né, de sua forma integral, né, de sua forma abrangente. Então, meu muito obrigada aos colegas que aqui estão na sala, e especialmente a você, né, a Juliana também, quando a gente começou, que também abraçou a causa, então, meu agradecimento a todos. Eu que agradeço, viu, essa oportunidade e pela escuta de vocês, que a gente consiga levar cada vez mais a questão da pessoa surda adiante. Então é isso, pessoal, a gente agradece aqui a todos, né? Fiquem aí, acompanhem as nossas redes sociais, fiquem por dentro das nossas atividades, das nossas próximas ações. Muito obrigada a todos, viu? Foi um prazer estar com vocês aqui. Tchau, gente, obrigada.